Amém, igreja, Pai do Senhor, para graças de Deus, amém. Vamos nas sucos essa noite. Está também em casa, sejam também bem-vindos ao nosso culto, em nome de Jesus. Queridos, o texto dessa noite está lá em Números, livro de Números, capítulo 13, versículo 23. Números 13, versículo 23. Amém? Fala assim a palavra do Senhor. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram o ramo da qual pendia, né, o único cacho de uvas. Dois deles carregaram o cacho pendurado numa vara, colheram também romãs e figos. E o 32, 3, perdão, fala assim: vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem pareciam gafanhotos, a nós e a eles. Aqui, queridos, é uma passagem onde Moisés, né, manda lá os 10 espias para poder vigiar a terra, né, que Deus havia dado a eles. E aí os 10 foram e viram, né, que no verso anterior eles falavam que haviam cachos de uvas que 2 tinham que levar. Haviam romãs, haviam figos, e eles também viram também grandes gigantes, homens muito grandes, né? Então, o que é isso? Então, eles foram lá para poder ver essa terra, foram lá para poder né, espiar a terra que Deus já havia dado a eles, ou seja, né, a bênção já era dada a eles, a bênção já era, eles já tinham essa bênção, só era buscar, pegar essa bênção, só era conquistar essa bênção. E aí eles falam assim: olha, há coisas boas lá, há coisas boas, mas também há coisas más. Há grandes gigantes, há grandes dificuldades, né? Então nós também temos, muitas vezes isso na nossa vida, né? Grandes decisões a tomar. Decisões de quê? Poxa, Deus já me deu uma bênção, Deus já me falou que eu vou conquistar algo, vou conquistar alguma coisa, mas eu posso decidir em que isso vai ser algo fácil ou algo muito ruim, muito pesado para mim conquistar. Então, também temos grandes decisões nas nossas vidas de saber se para eles ali, né, podia ser algo muito mais fácil, né, como Caleb e Josué. Falou assim, olha, Caleb e Josué falou assim, não, a terra ela não é boa, a terra ela é grande. Lá sim, né, há grandes homens, gigantes, mas Deus já nos deu a vitória. Deus já nos deu, né, a conquista. Vamos conquistá-la, né? Então, para vocês verem, né, como nossos olhos às vezes nos enganam, né? Deus já fala algo para nós, já nos dá algo nas nossas mãos. Muitas vezes nós temos essas dúvidas de saber: será que eu vou conseguir? Será que realmente é algo de Deus? Será que realmente Deus quer isso para a minha vida? Né? Então nós temos que ter esses cuidados de olhar, né, algo com os olhos de Deus, não com os olhos humanos. Amém? Vamos orar, irmão, ficar de pé essa noite, já chamar aqui o grupo de louvor, para nós iniciarmos o nosso culto e orar por este momento, por este culto nessa noite. Pai querido, Pai amado, obrigado por este dia, meu Pai amado, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe para esse lugar, meu Pai amado, porque aqui nesse lugar é o melhor lugar de estar, querido Deus. Aqui nesse lugar, meu Pai amado, é o lugar onde o Senhor está, onde o Senhor vai falar com nossas vidas através dos louvores, através da sua palavra, querido Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor venha estar aqui neste lugar, nos abençoando, Pai, nos pondo as nossas mãos nas nossas vidas, querido Deus, que se nós viemos sair daqui hoje transformados, sair daqui hoje cheios de Ti, cheios da Tua presença, meu Pai amado, cheios da Tua vontade, do Teu querer. Obrigado por tudo, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos, vamos adorar o nome do Senhor, que o nome do Senhor é poderoso, é um nome forte, que cura e que nos liberta. Graças a Deus, igreja, amém? Graças e paz seja sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, amém? Você pode dizer amém bem forte por isso? Glória a Deus. Bênção demais. Provisão de Deus, a gente poder estar na casa do Senhor, meditando, buscando orientação, buscando entendimento, buscando revelação,
para que a gente possa viver as nossas vidas, não de uma forma, obrigado Paulinho, não de uma forma como todos vivem, mas que a gente possa viver as nossas vidas segundo aquilo que é o propósito, o desejo, o sonho de Deus para nós. Glória a Deus por isso. Você já parou para pensar que Deus sonhou com você? Você já parou para pensar que a sua vida é algo que Deus planejou, não é algo ao acaso? Já parou para meditar, refletir que essa vida pode e deve ser bem mais do que pagar boleto? Deus sonhou com a nossa vida, Deus sonhou com cada um de nós. Glória a Deus por isso. Fala a pessoa que está do seu lado aí, Deus sonhou com você. Deus sonhou com cada um de nós. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós buscamos orientação, nós buscamos direção, nós buscamos, assim como uma pessoa que olha para uma bússola e busca saber qual que é o norte para que ele possa seguir, nós olhamos para a palavra de Deus e encontramos nela um rumo para que nós possamos viver as nossas vidas, não no automático, mas que a gente possa viver a nossa vida com sentido, compreendendo o que nós estamos fazendo, por que nós fazemos o que fazemos e por que estamos aqui, para que nós estamos aqui, e compreendendo tudo aquilo que Deus tem feito em nós e vai continuar fazendo até a volta de Cristo. Glória a Deus por isso. E nós vamos meditar nessa noite sobre essa palavra. Mas antes disso eu quero te trazer 3 avisos. O primeiro, ontem nós tivemos o batismo da nossa querida irmã Isabel. Você pode dizer glória a Deus por isso? Foi uma benção. Nós temos mais um irmão para se batizar. Se de repente você ainda não é batizado e deseja se batizar, o pastor Sandro não está aqui hoje, então procura o Tony, que pode passar seu nome para ele, que ele encaminha para o pastor Sandro. E ontem nós tivemos nosso batismo, vamos ter mais um, do Diego, e se caso alguém também queira batizar, vai ser um prazer a gente estar como Igreja do Senhor comemorando esse momento. O segundo aviso é o estudo bíblico de sexta-feira, às 19 horas em ponto. Então você é muito bem-vindo, nós temos um material didático, a gente segue, a revista, nós temos confraternizações periódicas, nós temos comunhão toda sexta-feira, é uma benção, você é super bem-vindo. E o último aviso é que domingo que vem, no dia 30, nós temos um culto especial com consagração. Nós vamos ter um culto especial sobre consagração. Consagração pelo nosso próximo ano, porque no próximo domingo se define o próximo presidente dos próximos 4 anos do nosso país, e também consagração, porque nós temos consagração de alguns pastores, presbíteros aqui na nossa igreja. Vai vir o pastor Rafael Machado lá de Uberlândia com a sua esposa, e vai ser uma benção, então não deixe de vir. Nós vamos ter aqui uma confraternização, vai ter lembrancinha, vai ser um culto muito especial. Então vem aqui. Ah, Bruno, mas é eleição. Pois é, mais um motivo para você vir. A gente não é candidato a presidente, então a gente tem que estar aqui orando mesmo para o nosso país, clamando a Deus e em comunhão com família. Glória a Deus por isso. Então domingo que vem, dia 30, convide alguém, traga alguém, convide um familiar, convide um amigo seu para estar aqui junto. Amém? Então vamos começar. Abra sua Bíblia lá no livro de 2 Reis, capítulo 22. Hoje, você que acompanha as nossas redes sociais, a gente postou lá que o tema é decisões ou maldição, Decisões ou maldição? Como assim, Bruno? Vamos ver isso. 2 Reis, capítulo 22, versículo número 1 e 2. Todos acharam? 2 Reis 22, 1 e 2 diz assim: Tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Nós já estamos aqui num período da história em que o reino de Israel foi dividido. Nós temos o reino do norte e o reino do sul. O reino agora de Israel e o reino de Judá. E nós estamos falando aqui de um desses reinos. Nós estamos falando que Josias assumiu o reinado com 8 anos de idade. Então, só se assume um reinado se o rei anterior morre, não é assim?
A rainha Elizabeth morreu, então assumiu o rei Charles III. Então Josias assume o reinado com 8 anos de maneira tão precoce, porque o seu pai havia falecido. E o reino precisava continuar. Então ele assume com 8 anos de idade, de maneira muito precoce. E ele começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaias, de Boscate. Verso 2. Fez ele, quem fez? Josias. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Quando a gente vê aqui que ele fez não foi um ato esporádico, não foi um ato pontual, não foi algo que eu faço hoje e o Senhor se agrada. Não, ele está querendo dizer que ele fez ato contínuo. Ele continuadamente fazia o quê? O que era reto perante o Senhor. Ele continuadamente na sua vida praticava o bem, fazia o que era reto, fazia o que era certo, buscava fazer aquilo que era justo. Diante dos homens? Não. Diante de Deus. Porque a justiça dos homens não é igual à justiça de Deus. Os homens, o mundo busca sempre o que é bom para si mesmo. Infelizmente, nós encontramos pessoas no nosso dia a dia que são extremamente egoístas. Pessoas que só querem o que é bom para elas. Mesmo que buscando o que é bom para elas, elas acabem prejudicando a gente. Quem está acompanhando isso? Essa é a justiça dos homens. Então, se Josias fosse assumir o reinado e fosse se preocupar em fazer o que era bom diante da justiça dos homens, ele ia ficar perdido. Porque cada um ia querer uma coisa e ele não ia conseguir atender ninguém. Estão acompanhando isso? E muitas vezes na nossa vida a gente quer fazer o que é bom perante as pessoas que estão ao nosso redor. Tentando agradar um, agradar outro, agradar outro. E nessa luta de tentar agradar um, agradar outro, a gente se perde e deixa de reconhecer quem nós somos. Porque nós nos perdemos tentando agradar os outros. Estamos compreendendo isso? Muitas vezes a gente quer só agradar os outros que estão ao nosso redor e a gente esquece de nós mesmos, olhar para nós mesmos, ver como está a nossa vida e endireitar ela diante do Senhor. E Josias, mesmo ele sendo novo, ele entendeu rapidamente que a sua vida diante de Deus e como rei diante de toda uma nação, ele deveria fazer o que era reto perante o Senhor. Então a primeira coisa que a gente aprende com esse texto é que nós devemos buscar fazer o que é reto, o que é justo, diante da justiça de Deus, diante dos olhos de Deus, diante daquilo que Deus enxerga como justo, como reto, como bom. Estamos compreendendo isso? Porque muitas vezes nós estamos tentando viver as nossas vidas como filhos de Deus, segundo os parâmetros daqueles que não são filhos de Deus. E dessa maneira nós vamos nos distanciando daquilo que é o plano, daquilo que Deus sonhou para nós. Porque nós vamos vivendo segundo a expectativa das pessoas que estão ao nosso redor. Tentando suprir as expectativas, os anseios daqueles que estão ao nosso redor. E nós corremos o risco de nos frustrar de maneira muito grande quando nós não atingimos a expectativa do meu próximo. E nós nunca vamos conseguir atingir a expectativa das pessoas que estão ao nosso redor. Porque elas sempre vão querer mais, mais e mais. E a gente sempre se sente insuficiente, inútil, incapaz. E a gente vai se frustrando e se frustrando. Estamos acompanhando isso daqui. Mas Josias, ele sendo rei, diante do desafio que ele tinha, ele rapidamente percebeu que ele tinha que fazer o que era bom, o que era justo, diante dos olhos de Deus, da justiça de Deus. Alcançando a expectativa não dos homens, não das pessoas que estavam ao seu redor, mas as expectativas que Deus tinha ao seu
respeito. Estamos compreendendo isso? Isso mudou tudo para Josias. Porque nós vamos ver que ele fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Como quem diz a Bíblia, uma pessoa que foi capaz de andar em linha reta, apesar de várias tentações que aconteciam ao seu redor, de várias tentativas de trazer Josias para um lado, Josias para outro, ele falou, não, eu tenho que continuar minha missão, eu tenho que continuar andando, eu tenho que continuar em linha reta. Muitas vezes a gente faz pausas na nossa caminhada. Muitas vezes a gente faz pausas e fica por lá. Você já pegou a rodovia? Você pega a rodovia, vai daqui até São Paulo, pega em Anguera. Tony conhece bem. Eu amo ir pegar uma rodovia. Mas sabe por quê? Porque eu amo fazer parada. Vou parando para aqui, vou experimentar um pão de queijo daqui, um enroladinho de salsicha daqui. Né? Eu tenho essa dificuldade. E sabe qual que é a dificuldade maior? Se eu fazer a parada e lá ficar, eu não chego no meu destino. Não é verdade? Se eu fizer uma parada e ali ficar, eu não alcanço o meu objetivo, meu destino. Quantas pessoas começaram a sua caminhada com Cristo e de repente fizeram uma parada e ali ficaram? E às vezes você está se perguntando vários porquês, vários comos, e a resposta está em filho, filha, volta para o caminho e se movimenta. A caminhada é um caminhar. Não é uma parada, é a caminhada com Cristo, não é a parada com Cristo. Cristo é uma caminhada, é um processo, a gente vai caminhando, vai indo, e vai aprendendo, e vai sendo moldado, vai sendo transformado. A transformação não é imediata, ela é um processo, e a gente aprende mais hoje, aprende mais amanhã, e de repente a gente vai vendo e fala assim, olha, nem eu estou me reconhecendo mais. Porque até um tempo atrás eu agia assim, eu pensava assim, eu fazia isso, hoje não mais. Por quê? Porque você está caminhando com Cristo. Então Josias fez isso. O rei Josias, ele não se desviava nem para a direita nem para a esquerda, ele não ficava nas paradas da vida, ele continuava caminhando. Nós somos falhos, muitas vezes erramos, pecamos, mas nós não podemos parar no nosso pecado. Nós temos que nos arrepender e continuar caminhando com Cristo. Glória a Deus por isso. Josias compreendeu a necessidade de caminhar com Cristo, de estar em movimento. Ao contrário dos seus antecessores. A Bíblia vai dizer que o avô de Josias, Manassés, o rei Manassés, depois ele morreu e veio o pai de Josias, o rei Amon. Ambos, a Bíblia diz que fizeram o que era mal perante o Senhor. Veja aqui no verso 2, ele diz que Josias fez o que o Senhor aprova. Mas os seus antecessores, os seus pais, o seu avô, o seu pai, a Bíblia vai dizer que eles fizeram o que era mal diante do Senhor. Josias conseguiu quebrar uma sucessão de maldade com apenas uma decisão. Muitas vezes a gente pensa que em maldição hereditária, em questões que vêm de família, questões que vêm do passado, que aprisionam a gente, que impedem a gente caminhar. Olha para a história de Josias. Um avô que fez coisas terríveis em Israel. Um homem mau, perverso, pecador de carteirinha assinada, homicida. Um pai que também não serviu de exemplo nenhum. Ambos homens maus, perversos, reis ruins, homens maus para suas famílias e homens maus para toda a nação que eles governavam. Homens maus, as pessoas olharam para Josias, o que eles esperaram dele? Mais um que vai dificultar a nossa vida, mas não. Josias quebrou todo um ciclo de maldade na sua família e na sua vida com apenas uma decisão. Ele fez o que o Senhor aprova. Ele andava nos caminhos do Senhor. Glória a Deus por isso. Muitas vezes a gente entrega a nossa vida a um determinismo que não existe.
Muitas vezes a gente acha que nós estamos vivendo coisas hoje porque lá atrás existe um karma na minha vida, na minha família, que me impede de viver, de prosseguir. Esse discurso é um discurso muito perigoso. Porque quando a gente acredita nisso, nós estamos terceirizando as nossas responsabilidades para um antecessor nosso. Eu terceirizo as minhas responsabilidades dos meus pecados, dos meus erros, para quem ficou lá atrás. Ah, eu vivo assim porque lá atrás... Meu irmão, nós somos filhos de Deus, sim ou não? Somos novas criaturas. Quem é o nosso pai espiritual? Aí ficou fraco, aí eu não entendi. Aí vocês me quebram no meio. Vamos de novo. Nós somos filhos de Deus? Sim. Somos novas criaturas? Sim. Então quem é o nosso pai espiritual? Deus. Acabou. Que maldição que pode se sustentar quando o nosso pai espiritual é Deus? Quando o Espírito Santo de Deus está sobre nós? Me diz qual é a força de qualquer karma, de qualquer sina, de qualquer maldição que pode nos afastar do amor de Deus. A Bíblia diz, quem nos afastará do amor do Senhor? Nem a morte, nem a vida, nem nada. A Bíblia diz que nada pode nos afastar do amor de Deus. Não existe nenhuma maldição sobre as nossas vidas. Todo e qualquer ciclo foi quebrado, porque agora em Cristo Jesus nós somos novas criaturas, novas pessoas, com novo coração. Nós não pensamos, não sentimos, não lidamos com as nossas emoções como a gente lidava antes, porque agora nós conhecemos o verdadeiro amor, nós conhecemos a Deus que olha para nós e porque nos ama tanto, Ele nos chama de filhos e filhas. Nós não somos estranhos a Deus, não. Deus chama a gente de filho e de filha. Glória a Deus por isso. Não é porque o casamento, não é porque a família, não é porque as finanças do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, seja de quem for, estava falido, que você vai ter um casamento, uma família e finanças falidos. Quem está entendendo isso daqui? Ah, mas no casamento dos meus pais, dos meus avós, tinha adultério, tinha traição, era tudo conturbado, eu tenho medo. Meus irmãos, você vai viver o casamento deles ou você vai viver o seu casamento agora? A família, na minha família, todas as famílias são desestruturadas, é uma brigaiada, é não sei o que, meu irmão. Você vai viver a família dos outros ou você vai formar a sua família em Cristo agora? As finanças, era tudo atrapalhado, uma pingaiada danada, a gente não sabia quando ia ter dinheiro, vendia o almoço para comprar a janta, uma situação horrível. Pois é. Vamos organizar essas finanças aí na sua vida agora? Vamos gastar menos, poupar mais, e vamos ter disciplina, e vamos buscar. Quem está tentando isso daqui? Não tem nenhum karma mais, não tem nada sobre as nossas vidas, porque você pode romper com qualquer ciclo falido que possa ter na sua família. Com apenas uma decisão, você pode romper com todo esse ciclo. Josias rompeu. Ele disse, o meu avô fez o que era mal diante de Deus, o meu pai fez o que era mal diante de Deus, mas eu vou andar com o Senhor e eu vou fazer o que é reto diante dos olhos do Senhor. Com uma decisão, ele mudou toda a sua vida e todo o reinado de uma nação. Às vezes o que está faltando na sua vida hoje é uma decisão. É você se posicionar e tomar uma decisão e dizer, não mais. Não mais aceito viver nessa vida falida financeira, nessa vida falida conjugal, nessa vida falida familiar. Não, agora a minha vida vai ser transformada, eu quero viver algo novo diante de Deus, eu sou nova criatura, então tem nova vida para mim, glória a Deus por isso. Basta a gente romper com esse ciclo, se posicionar. Foi assim com o rei Josias. Ele se inspirou em quem? Ele se inspirou no seu antecessor. Aquele que veio antes dos seus bisavós, dos seus avós, dos seus pais, que foi o rei Davi.
Ele falou, eu vou me inspirar não em quem faz o mal, mas eu vou inspirar em quem pratica o bem. Quem praticou o bem, ele buscou na história, rei Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Ele pecou? A gente viu sexta-feira, pecou. Mas o ato de pecar, de cair, de fazer paradas na sua caminhada, não afasta de nós o amor de Deus. Não é sobre o pecar, é sobre o que você faz depois de ter pecado. Estamos entendendo isso? Não é sobre o cair, é o que você faz depois de ter caído. Não é sobre você parar, fazer as paradas na sua caminhada, é sobre o que você faz depois que você para, você continua a caminhar com Cristo. Davi errou, falhou, pecou, mas ele foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus, porque apesar dos seus pecados, das suas falhas, ele estava sempre caminhando com Deus. E Deus busca uma igreja que esteja sempre caminhando com Ele. Ele se inspirou em Davi. E quem nós estamos nos inspirando? Quem é a nossa fonte de inspiração? Muitas vezes a gente coloca nossa inspiração em homens e mulheres que são falíveis, como nós. E quando essas pessoas falham, a gente fica sem chão. Você fala, nossa, não esperava que tal pessoa pudesse fazer isso. Como que você não esperava? Tal pessoa é de carne e osso igual você. Se você é falho, ela também é falha. Então, quem é a nossa fonte de inspiração? Josias se inspirou no rei Davi e nós podemos nos inspirar em quem? Em Jesus Cristo. Aquele que foi perfeito. E aquele que nos aperfeiçoa dia após dia. Nos inspirando em Cristo, nós podemos romper com qualquer ciclo das nossas vidas que esteja errado e falho diante do Senhor. Quando a gente vai para Hebreus 11 e a gente vê os heróis da fé, e a gente olha o autor da carta aos Hebreus elencando, olha, esses são os heróis, os exemplos, os modelos de homens e mulheres que tiveram uma fé madura e que andaram com o Senhor. Ele começa lá, aqui está Abel. Abel, um herói da fé. Abel, que com uma decisão, ele se posicionou e não ofereceu uma oferta igual o seu irmão ofertava. Ele diz, não é porque aqui na minha família tem alguém fazendo isso de tal forma que eu vou fazer do mesmo jeito. Não, eu vou fazer do jeito que agrada ao Senhor. E quando Caim e Abel apresentaram uma oferta, de quem que Deus recebeu? De Abel, porque ele apresentou segundo aquilo que Deus pediu. Ele, com uma decisão, rompeu um ciclo na sua casa, na sua família. Um herói da fé elencado na Bíblia. Quando a gente vai para a vida de Noé, Noé vivia a sua vida numa sociedade, numa cidade que a Bíblia diz que era muito complicada, muito perversa. Pessoas que exploravam uns aos outros. Depredação de todos os tipos. Nada parecido com o que a gente vive hoje. As dificuldades do nosso dia a dia. E o Senhor chama Noé e fala, vai ter um dilúvio, eu vou fazer juízo sobre essa terra. E Noé creu nisso. Noé podia viver a sua vida como todo mundo vivia. Fazendo o que todo mundo fazia. Se relacionando conforme todos estavam acostumados a se relacionar, conduzindo os seus negócios igual todos estavam acostumados a conduzir os seus negócios, lidando com a sua família igual todo mundo lidava com a sua família, mas ele diz, não, eu vou romper com esse ciclo social que eu estou vivendo e eu vou viver a minha vida e a minha família como Deus quer que eu viva. A Bíblia diz que ele foi um herói da fé. Quando a gente olha para a história de Moisés, que poderia ter ficado no castelo lá do Egito, vivendo seus dias como um faraó, numa mordomia danada, sem se preocupar com nada, mas ele olhou para os hebreus e disse, esse povo é o meu povo. Eu não posso viver aqui nos palácios do Egito, eu preciso de alguma maneira encontrar o meu povo de novo, nem que para isso eu abandone todo
o cargo, todos os direitos que eu tenho como filho do faraó. E ele abandonou. Ele abriu mão de tudo. Ele rompeu com aquele ciclo e foi viver aquilo que Deus tinha para a vida dele, com uma decisão. Quando a gente vê a história de Abraão, Deus chama Abraão e fala, Abraão, está lá nos Heróis da Fé também, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Abraão podia ter ficado vivendo junto, porque eles viviam em clãs, em tribos, junto com seus pais. Podia ter ficado vivendo os seus dias, sua vida com sua esposa, com seus negócios, conduzindo juntamente com os seus pais. Ele ia viver os seus dias. Mas Deus disse, sai da tua terra, sai daquilo que você está acostumado, porque eu tenho coisas muito maiores para revelar para você, fazer na sua vida e fazer na vida de outros através da sua vida. E Abraão disse, sim Senhor, vamos embora. E Deus fala para Abraão, sai da tua terra que você está acostumado a viver e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus não tinha nem mostrado ainda para Abraão e pela fé de Abraão ele disse, não precisa nem mostrar, eu já vou com o Senhor. Eu estou caminhando, eu estou andando com Deus. Se Deus está me conduzindo para esse lado, é para cá que eu vou. Se eu estou conduzindo para esse lado, é para cá que eu vou. Quem está entendendo isso? Um herói da fé, porque ele obedeceu o chamado de Deus na sua vida. Porque ele tomou uma decisão de andar com o Senhor, de viver algo novo com Deus. Quando a gente vê a história de Raabe, a Bíblia diz que Raabe foi uma heroína da fé. E quando a gente vai ver a história de quem foi Raabe, Raabe nem israelita era. Ela vivia em Jericó. Ela era prostituta. Ela era explorada por homens sem caráter daquela cidade. Uma mulher desprezada por todas as famílias de Jericó. Porque nenhuma mulher de família queria ter relacionamento com ela. Porque vai que o meu marido se relaciona com ela. Então ela era jogada de lado, de escanteio, ela não tinha relacionamento, ela era considerada uma pessoa totalmente marginalizada. E a Bíblia diz que ela é uma heroína da fé. Porque quando ela se encontrou com homens israelitas que serviam ao Deus, ao verdadeiro Senhor, ela disse, eu também quero servir a esse Deus. Não importa a minha condição, não importa a minha história de vida, eu sei que esse Deus pode me transformar e eu não sou o que essas pessoas dessa cidade dizem que eu sou. Eu posso ser filha desse Deus. E Deus recebeu ela e ela está lá na genealogia de Cristo. Cristo vem dessa mulher transformada, sarada, curada, encontrada por Cristo, porque Deus mudou a vida dela. O que nós aprendemos com isso? Tantos outros heróis da fé lá, que nós não somos fruto do meio que nós vivemos. Nós podemos ser muito mais, viver muito mais com o Senhor. O Senhor busca que a gente tome uma decisão. O Senhor busca que a igreja de Cristo, hoje, tome uma decisão de romper em fé. De dizer, eu não vou ficar vivendo a mesmice de uma família desestruturada, brigada, falida, de casamentos, de relacionamentos totalmente deturpados, uma mesmice de viver finanças totalmente descontroladas. Não, eu quero paz na minha vida, então eu vou buscar viver paz, eu vou buscar viver no caminho do Senhor, porque Ele derrama paz, derrama alegria, Ele faz eu viver as minhas vidas com sentido nessa terra. Isso é romper em fé, é quando eu tomo uma decisão e consagro a minha vida ao Senhor. Quem está entendendo isso? Isso é romper em fé. E o que o Senhor busca de nós é uma igreja que rompa em fé. É uma igreja que reclame menos. Porque não adianta, meus irmãos, a gente ficar terceirizando as nossas responsabilidades como igreja para um presidente não, viu? Vai ter eleição dia 30, e o discurso que a gente fica fazendo, a gente em geral, aos próximos 4 anos depende do fulano ou do ciclano. Meu irmão, vou falar um trem para você de todo o coração. Fulano ou ciclano ganhando, os boletos vão bater na tua porta do mesmo jeito. Fulano ou ciclano ganhando, se tu não arrumar teu coração com Deus não é fulano e ciclano que vai arrumar não.
Salvador só tem um, chama Jesus Cristo, e morreu na cruz por nós. Vai lá, faz o seu voto, exerce a sua cidadania, mas para de terceirizar para presidente aquilo que é a nossa responsabilidade. Nós somos igreja de Cristo. Nós precisamos romper em fé. A nossa cidade só vai ser transformada, não é se entrar presidente A ou presidente B, não. É se a igreja de Cristo acordar e romper em fé. Essas pessoas olharem para nós e falar assim, quem são vocês? Que tem uma família que se ama, que tem um casamento honrado, que tem finanças estruturadas, gente controlada, gente de palavra, gente de honra. Eu quero isso para a minha vida. Quem está entendendo isso daqui? É isso que transforma uma cidade, é isso que transforma pessoas, é isso que transforma famílias. É quando a igreja se levanta e rompe em fé. Então eu quero te convidar a se levantar nessa noite. Aí no seu lugar. Se coloque de pé. E essa noite nós temos uma oportunidade de tomar uma decisão. Uma oportunidade de romper em fé. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Nós temos alguns instantes ainda até o final do culto. E você pode e deve aproveitar esse momento para fazer uma análise da sua vida. Para fazer uma análise de como você tem caminhado, de como você tem vivido os seus dias. Porque de repente, você chegou até aqui essa noite e tem tantos exemplos negativos que você conhece, e Jesus Cristo está dizendo, ei, eu sou o exemplo daquilo que deu certo nesse mundo. Olha para mim, se inspire em mim, eu posso fazer algo novo, algo diferente na sua vida. De repente tem alguma área da sua vida que você não consegue romper, que parece que você está fadado ao fracasso, e Deus te chamou hoje, nessa noite aqui, como igreja, para dizer, filho, filha, a sua história não termina aqui. Você está apenas vivendo um dia mau, mas anda comigo, porque eu vou te conduzir. Eu vou te conduzir. Anda comigo, filho, filha, porque eu vou te guiar. A sua história não é isso que você está vivendo. O que você está vivendo é apenas um dia da sua história. Salmo 23 diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu me depare com dias ruins, ainda que eu esteja experimentando dias ruins, notícias ruins, ciclos da minha vida que não se fecham, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o teu bordão e o teu cajado me consolam. O Senhor continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. O Deus que operou milagres, o Deus que abriu o mar vermelho, que conduziu um povo no deserto, é o Deus que está comigo, que está com você, que está com a sua igreja. E Ele quer nos conduzir nesses dias que nós estamos vivendo. Ele quer nos guiar nos dias de hoje. Ele quer cuidar de nós, das nossas famílias, das nossas relações, das nossas decisões, para que a gente não venha se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que a gente sempre esteja no caminho do Senhor. O Senhor está cuidando de tudo, meu irmão. Se você está passando por um dia mau, não se esqueça dessa palavra, que ainda que a gente esteja andando no vale da sombra da morte, achando que tudo acabou para nós, nesse dia o Senhor está com a gente. E dizendo, filho, filha, eu te sustento. Filho, filha, eu não te abandonei. Enquanto todos ao seu redor podem ter virado as costas para você, eu continuo de braços abertos. Apenas continue caminhando, apenas continue crendo, porque eu estou com vocês até o fim dos dias. Essa foi a promessa de Cristo para nós. Eu estarei convosco até o fim dos tempos. Jesus nunca nos abandona. Jesus sempre está conosco. Meu irmão, minha irmã, não existe maldição nenhuma que possa parar
que possa frear o amor de Deus por nós. Não existe nenhuma palavra lançada contra as nossas vidas que seja poderosa o suficiente para impedir que a graça de Deus te alcance. Cuide de você, cuide da sua família, cuide do seu coração. O Senhor tem planos para nós e nós vamos viver esses planos em Deus. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. E se você concorda, diga amém. Glória a Deus por isso. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus Cristo? Aleluia. Glória a Deus. Quero chamar o pastor Luiz. Parou agora? Agora que eu paro de falar, você para? Pô, tem que combinar direito isso daí. Glória a Deus. Tudo depende da nossa decisão, né? É uma decisão que a gente tem que tomar, né? E para a gente poder caminhar, né, com Cristo, continuar caminhando, a palavra diz que é para a liberdade que Cristo nos libertou, né? Então nós somos livres, né? Essa palavra de hoje veio para nos deixar alegres, né? Porque nós somos livres, não tem nada que possa nos prender, não tem nada que possa nos atingir, né? O poder de Cristo, né? O amor de Cristo é maior do que tudo, né? Então não tem nada que nos separa desse amor. Com essa palavra que a gente vai começar bem a nossa semana. Amém? Estenda as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós hoje e sempre. Uma boa semana a todos, que Deus abençoe.